Oi, gente, estamos de volta e hoje nós vamos conversar sobre a Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu vou usar como ferramenta esse livro incrível do Eliana Cabral, pela editora CPAD. São apenas 157 páginas, mas não se engane, é um livro incrível, muito rico de conteúdo e informação. Já fica aqui a minha indicação para vocês. E eu quero aproveitar, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o nosso canal. E qualquer dúvida, sugestão ou perguntas, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em ler cada um deles. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30, nós temos o registro da prisão domiciliar de Paulo, quando ele vai permanecer em Roma, em uma casa que ele mesmo alugou por aproximadamente 2 anos. Tempo mais que suficiente para que o apóstolo Paulo deixasse registrado para nós 4 pérolas da Bíblia Sagrada, que são as epístolas, conhecidas como as epístolas da prisão, ou cartas da prisão, que são elas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Filipenses, escrito aproximadamente em 61 ou 62 depois de Cristo, também conhecida como a Epístola da Alegria, ou a Carta da Alegria. A cidade de Filipos era conhecida como uma cidade cosmopolita, de uma população com grande diversidade, de pessoas de vários níveis, origens, formações e condição de vida. E o capítulo 16 de Atos nos dá uma boa indicação dessa realidade. Nós lemos lá que é mencionado Lídia, uma judia convertida da Ásia, mulher de negócios, uma negociante próspera, vendedora de púrpuras, a menina escrava, provavelmente nascida na Grécia, e o carcereiro, talvez, conjecturam os estudiosos, de origem romana, tanto que ele servia nessa colônia do Império. Filipos também era conhecida como uma cidade rica por causa das minas de ouro e prata que existiam em suas imediações. Ao ser transformada em colônia romana, ela obtinha alguns privilégios, como, por exemplo, a isenção no serviço militar, o direito a votar, a isenção de certas taxas e impostos e algumas proteções legais. Esse nome, Filipos, foi dado à cidade da Macedônia em homenagem a Filipe, pai de Alexandre o Grande. Lucas descreveu Filipos como a primeira cidade da Macedônia e sua localização na Via Egnatia, a principal rota de transporte da Macedônia, uma extensão da Via Ápia que unia a parte oriental do Império à Itália, como uma localização estratégica que a tornou um posto de fronteira militar de Roma, vindo a ser uma das principais rotas entre a Europa e a Ásia. De pequena cidade antiga por nome Crenides, que significa lugar de fontes, foi transformada em uma distinta colônia romana, administrada por magistrados, identificados como pretores. Olha só que interessante. A Epístola de Paulo aos Filipenses, ela é denominada pelos estudiosos como a Carta da Alegria, porque Paulo está muito preocupado nos motivos. O que motiva os crentes de Filipos a estarem alegres? O que motiva a nossa alegria? Porque a felicidade depende dos acontecimentos. Mas a alegria, de acordo com o comentarista da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, depende de Cristo. E Paulo quer que isso fique bem claro, bem entranhado na mente dos cristãos de Filipos. Tanto que ele, em cada capítulo da Epístola de Filipenses, ele vai destacar um motivo para a alegria. Primeiro, eu quero conversar com vocês aqui sobre 2 extremos na carta de Paulo aos Filipenses.
dinheiro versus escassez e liberdade versus prisão. Como assim, Elisama? Os cristãos da cidade de Filipos, eles têm dinheiro e liberdade. É uma cidade rica, é uma cidade privilegiada, um ponto estratégico, ela é conhecida, ela é famosa por ser colônia romana. Quem não conhece a cidade de Filipos, que recebeu esse nome em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. Então eles têm liberdade e dinheiro. Por outro lado, o apóstolo Paulo, que é o líder da igreja, o fundador da igreja, a propósito, a igreja de Filipos foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, a Macedônia, quando ele disse que ouviu uma voz que lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Em contrapartida, o apóstolo, ele está preso e sem dinheiro. Levando em consideração que o contexto social da época fazia com que os prisioneiros fossem responsáveis por seu próprio sustento dentro da prisão. Esse é o contexto do apóstolo Paulo. Aqueles que não tivessem apoio de familiares ou amigos estavam sujeitos a morrer de fome ou por enfermidades, pois os cuidados médicos também não eram fornecidos. Por isso, Paulo muitas vezes também vai mencionar o médico amado Lucas, que sempre estava ao seu lado. Porque, além de ser responsável por seu sustento, a casa foi alugada por sua conta. Comida, bebida, vestes, cuidados médicos, tudo era por conta do prisioneiro. Tanto que Paulo vai agradecer aos filipenses pelas ofertas recebidas. Porque ele verdadeiramente, de fato, aquela oferta não é um luxo, é uma questão de necessidade. E Paulo quer deixar bem claro para os cristãos de Filipenses que a sua alegria não está baseada, não pode, não deve, de forma alguma estar baseada nas circunstâncias, nos episódios, nos fatos, nos títulos, na condição financeira, nos privilégios, porque veja, quem morando em uma colônia romana, que por ser colônia romana é dotada de privilégios, como por exemplo, isenção do serviço militar, direito a voto, isenção de taxas e alguns impostos e ainda algumas proteções legais. Quem não se vislumbraria com isso? Dinheiro na conta, empresa caminhando bem, status, conhecimento social bem quisto na sociedade, bem visto, admirado, aplaudido, todo mundo quer tirar selfie. Nossa, eu tiro uma selfie com fulano. Não é esse o nosso contexto? Nossa, fulano de tal, peraí, não, eu tenho que tirar uma selfie. Aí faz fila, fica aquela multidão. Nada contra, cada um no seu contexto. Só que essa não pode ser a base. Ah, todo mundo quer tirar selfie comigo, então essa é a base da minha alegria. Nossa, todo mundo curte os meus posts. Nossa, eu tenho muitos seguidores. Nossa, dinheiro na conta. Nossa, eu dirijo um bom carro. Nossa, eu moro no centro da cidade. O meu endereço é um endereço nobre. Oh, eu sou amigo do prefeito. Nossa, eu tenho uma boa amizade com o governador. Nada contra, mas essa não é a base da alegria do cristão. É isso que Paulo está ensinando. E no capítulo 1, cada capítulo ele vai dar um motivo para que os filipenses baseiem sua alegria. No capítulo 1, ele vai apresentar para os filipenses algo que é um paradoxo. A alegria no sofrimento. Capítulo 1, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. E, de fato, eu continuarei a alegrar-me, pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, eu estou preso, mas eu consigo enxergar que eu estou preso, mas a palavra não está presa. E ele, nos versículos anteriores, ele ainda vai dizer: toda a guarda pretoriana do palácio está evidenciando
as maravilhas do evangelho através de mim. Então eu tô preso, eu tô sofrendo, isso é um sofrimento. Não fiquem perplexos por isso, pelo meu sofrimento. Porque eu consigo enxergar no meu sofrimento que o evangelho de Cristo está cumprindo o seu propósito na minha vida. A guarda pretoriana está evidenciando as maravilhas do evangelho. E mais, por causa de eu estar preso, vocês estão orando. Vocês têm um motivo para buscar a Deus. Veja a perspectiva desse homem. Ele consegue enxergar a alegria no sofrimento e ele consegue ensinar. Parafraseando aqui, é como se ele estivesse repetindo para os filipenses aquele versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem nunca ouviu assim, nossa, eu não consigo entender fulano, ele tá desempregado e tá cantando. Nossa, eu não consigo entender ciclana. Tá tudo dando errado e ela tá sorrindo, ela tá feliz. Nossa, não consigo entender. Ele está abrindo os nossos olhos e a nossa visão espiritual para compreender que mesmo no nosso sofrimento existe alegria, porque o propósito de Cristo está sendo cumprido. Quando alguém se admira, quando alguém não entende o porquê nós conseguimos continuar, cantar, sorrir, permanecer, prosseguir e avançar, mesmo no sofrimento, quando alguém não entende isso, é motivo de alegria, porque o propósito do Evangelho de Cristo está sendo cumprido. Jesus Cristo está sendo glorificado em nós e através de nós. É o primeiro motivo da Epístola de Paulo aos Filipenses para que os cristãos de Filipos se alegrem, baseiem, estruturem a sua alegria. O sofrimento tem motivos escondidos de alegria. Entenda isso. Sua história, suas dificuldades, seus sofrimentos têm motivos escondidos ali para transmitir alegria. Segundo motivo, alegria no serviço. Os cidadãos da cidade de Filipos podiam se vislumbrar. É uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade importante. Eles têm privilégios, eles são conhecidos, são admirados. Para que eu vou me envolver com serviços braçais, serviços manuais? Serviço? Que serviço? Eu sou cidadão de uma colônia romana, uma cidade importante. Eu tenho status, não preciso me envolver com serviço, nem manual, nem braçal, não preciso fazer nada, tenho privilégios. E aí Paulo diz assim, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, em outras versões, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele compara o sacrifício de Cristo a um serviço, e ele tem base para isso, porque o profeta Isaías disse que Jesus Cristo veria o fruto do seu penoso trabalho, ou seja, serviço, e ficaria satisfeito. Ele diz assim, e verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quando nós trabalhamos para Cristo, para o Evangelho de Cristo, seja em que atividade for, o nosso serviço resulta em alegria. Ele queria que os filipenses entendessem que servir não desqualificava. Pelo contrário, o serviço ao trabalho de Cristo os dignificava como cidadãos do reino. Terceiro exemplo, para que os cristãos da cidade de Filipos tivessem alegria, baseassem a sua alegria. A alegria na confiança. Mas que confiança é essa? Por serem cidadãos de uma colônia romana, eles podem incorrer em um outro perigo. Estou protegido pela lei. Sou cidadão de uma colônia romana, tenho privilégios, sou intocável. Sabe com quem que você está falando? Já viu essa frase? E talvez os cidadãos de Filipos incorressem nesse perigo. Quantos de nós, em algum momento de nossa vida, não incorremos nesse perigo, nesse erro?
de nos basear nos títulos, na condição financeira. Não, eu conheço fulano. Não, peraí que eu tenho o telefone de Beltrano aqui, vou só fazer uma ligação. Que isso? Ciclano é meu amigo. Sou protegido de Beltrano. Não, qual o problema? Não, eu pago. Às vezes nós incorremos nesse perigo do título, da condição financeira, do status, de como a sociedade nos vê. E aí nós nos esquecemos da perspectiva espiritual, de quem somos do reino espiritual, de como Deus nos vê. E aí no capítulo 3, no versículo 20, ele diz para os cidadãos de Filipos, os cristãos de Filipos, que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ou seja, não tem nada a ver com o status aqui da terra. Não se iludam. Tudo é passageiro. Tudo é enganoso, tudo é vão, como disse o sábio Salomão, tudo é vaidade. A única base, a única fundamentação, a única estrutura, a única segurança que vocês têm, porque talvez os cristãos de Filipos pudessem dizer assim, não, por nós sermos cidadãos de uma colônia romana, nós não seremos perseguidos, nós não sofreremos nenhum ataque. Tá, tudo bem que o apóstolo Paulo está preso, está sendo perseguido, mas nós somos cidadãos de uma colônia romana. Que perigo nós poderemos correr? E aí Paulo está dizendo, olha, a cidadania, a nossa cidadania, a minha e a de vocês, não é a cidadania de Roma. Não é a cidadania da terra, é a cidadania dos céus. É a cidadania concedida através da filiação por Cristo. Ela não é temporal, ela não corre riscos, ela não é passageira, ela é segura, ela é eterna, ela é garantida, ela está nos céus. É nisso que o apóstolo Paulo está ensinando aos filipenses a embasar a sua alegria. Ensinando que o sofrimento por causa de Cristo, ou por meio de Cristo, traz alegria. Você sofrer por Cristo, sofrer por causa do Evangelho, tem uma alegria, porque o propósito está sendo cumprido. Servir não desqualifica, pelo contrário, dignifica. E ter confiança, sim, mas na cidadania espiritual, porque a cidadania da terra não é segurança nem proteção de que vocês não serão perseguidos, rejeitados por causa do Evangelho, desconhecidos por serem cristãos. Por último, no capítulo 4, o apóstolo Paulo exorta os cristãos em se alegrar, em adaptar-se. Difícil se adaptar, não é? Frio, calor, dinheiro, escassez, muita comida, restaurantes, lanches, passeios, shopping. De repente, o dinheiro desaparece, a dificuldade vem, a gente já não tem dinheiro para comer em bons restaurantes, para frequentar bons lugares, a gente já tem que ficar em casa, gastar pouco, não dá para comprar muita roupa, não dá para esbanjar. Difícil se adaptar, não é? Doença, desemprego, luto, dificuldade, rejeição, bullying, discriminação, preconceito. Mas Paulo está ensinando, olha, se adaptem, aprendam que na adaptação, no exercício da adaptação, existe alegria. Capítulo 4, a partir do 1º versículo, ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes, ó amados. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Versículo 8.
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se há algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E versículo 10, alegro-me no Senhor grandemente, porque vocês finalmente renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham tido a oportunidade para demonstrá-lo. Versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode se alegrar com o sofrimento, com o serviço, pode se alegrar com a confiança espiritual e, por último, porém não menos importante, pode se alegrar na capacidade de se adaptar a toda e qualquer situação, porque assim como o apóstolo Paulo ensinou aos filipenses, ele ensina para mim e para você hoje. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e viva a vida!